Oi, bom dia. Nós vamos conversar sobre família mais uma vez e hoje, né, quinta-feira, pela manhã, a gente vai estar conversando com o Adson. O Adson tem formação em administração e tem nos ajudado muito porque ele tem apanhado muito das informações de administração e colocado disponibilizado para a vida, para o cotidiano familiar. Então, essa experiência a gente tem aproveitado muito e as pessoas têm aproveitado muito. E hoje ele terá mais um momento quando ele vai passar para a gente, não é? Mais algumas dessas dicas, mais algumas dessas orientações, tá bom? A gente vai estar recebendo aqui o muito que aprender hoje, né? Muito que aproveitar muito do que ele tem a nos falar. Bom dia. Bom dia. Prazer mais uma vez a gente estar aqui, né? E estava vendo essas questões aí das famílias, né? E a gente está querendo sempre lembrar que nunca foi tão necessário a família estar cada vez mais preparada do que agora, né? Eu estou fazendo um estudo e estava passando uma estatística das dificuldades que as famílias estão tendo por causa da pandemia. Por incrível que pareça, as famílias reclamavam que não tinham tempo de estarem juntas. Agora que tem tempo, não estão conseguindo lidar com isso. Está tendo uma dificuldade. Aumento de violência, agressões, divórcio, por incrível que pareça, aumentando o número de divórcios. Então, a proposta que a gente está tendo é de tentar ajudar o maior número de famílias a passar por esses momentos da melhor maneira possível e que não haja, que a convivência não seja destruída nesses momentos de dificuldades, né? Então é nesses momentos de dificuldades que a gente tem também oportunidades de crescer. E a proposta aqui, né, do Psicalma e de tudo que a gente está fazendo voltado para a família é exatamente para isso. Porque a gente acredita que famílias felizes produzem cidadãos mais felizes e a sociedade vai sair ganhando com isso, tá? Isso. Então, a gente está falando de boas práticas na família, né? A gente falou dois itens a semana passada e a gente quer falar um pouco essa semana. E eu quero lembrar o seguinte, quando a gente fala de boas práticas, isso as organizações também fazem, né? Essa semana até eu me surpreendi, por incrível que pareça, e aí eu quero até relatar para vocês, porque como eu estudo administração, porque como eu sou tutor, estou constantemente atualizando essa questão de administração, eu estava lendo uma reportagem no site da administração que nos Estados Unidos, um funcionário do McDonald's, que havia aproximadamente, acho que ele já trabalhava lá há uns 40 anos, ele foi demitido porque ele estava tendo um relacionamento amoroso com outra funcionária do McDonald's. E a empresa tem ela tem uma regra que funcionários não podem namorar com funcionários. E aí, quando a reportagem estava falando, por que essa regra? Ele disse que quando funcionários namoram, não é que o namoro deles era algo ilegal, mas a empresa entende que quando eles têm um relacionamento amoroso, eles passam a conviver muito, então às vezes eles têm divergência, eles vão para o trabalho com essa divergência e eles entendem que isso diminui a produtividade. Por quê? Porque o relacionamento diário, ele é desgastante, por isso a gente precisa ter cuidado, por isso a gente precisa cuidar, por isso a gente está com esse curso Vencer na Rotina Nociva. Por quê? Olha o que a empresa percebe que os dois funcionários estão super produtivos. Aí eles namoram, convivem juntos, aí eles têm um relacionamento lá, alguma coisa, eles brigam naquele dia. Quando eles vão para a organização, eles não conseguem separar isso. E lá a produtividade cai. Então a empresa, como ela visa produtividade e lucro, ela entende que isso é ruim para ela. Então a política dela não pode haver. Então, quando há um relacionamento, a empresa chama e diz, qual dos dois quer ficar? Um dos dois tem que sair. Porque o relacionamento, ou termina o relacionamento. Mas havia amor, então o relacionamento não foi terminado. Então ele optou por sair da organização, para ela ficar. Então, por isso a gente vê a importância de boas práticas na família, porque há desgastes nas relações. E a gente precisa cuidar disso
para que isso não torne algo que venha reduzir também a nossa produtividade dentro da família. Porque, querendo ou não, a gente acredita que a gente recarrega as nossas baterias na relação familiar. E se nessa relação familiar a gente não está bem, todas as outras áreas da gente vai ser afetada. Então, por isso, a gente está falando sobre essas boas práticas. E essas boas práticas que as organizações fazem não são coisas mirabolantes, coisas grandes. Não, são detalhes, coisas pequenas que eles pedem para fazer constantemente. E outra coisa que é importante é que são coisas que são feitas, se tornam práticas, se tornam regras, se tornam hábitos, porque precisam ser feitas constantemente. Porque muitas vezes, quando a gente está em um conflito e a gente recebe uma ajuda externa, a gente ouve e percebe, realmente acho que eu estou errado, eu vou mudar. E às vezes eu faço uma mudança naquele dia, no segundo dia, aí eu começo a relaxar de novo. Quando eu vejo, eu estou retornando à minha velha prática. Por isso eu preciso vigiar. Até, eles chamam de fazer uma constante reavaliação, realimentando para ver se você realmente mudou aquele hábito. Se não, vai ser algo transitório, que vai amenizar naquele momento, porém, lá na frente ele vai voltar. Tá? E uma das que eu coloquei aqui hoje, inclusive tem uma pesquisa que diz que afirma que um hábito só se concretiza depois de 21 dias praticando aquilo. É claro que tem algumas pessoas que é menos, né? Mas normalmente 21 dias praticando aquilo vai começar então a se tornar hábito. Então é uma caminhada longa, não é? Exatamente. Não é uma coisa que se pega de um dia para outro, né? Isso. E às vezes, o grande problema muitas vezes da gente é isso. E aí, quantas vezes, por exemplo, eu vou falar aqui de mim mesmo. Quantas vezes a gente faz um curso e aquele curso nos dá um insight e a gente sai dali falando assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Faz um dia com muita energia. No segundo, diminui. Aí quando a gente vê, muito tempo depois que a gente olha para trás e fala assim, eu prometi fazer aquelas mudanças e não foram feitas. Por quê? Porque a gente deixou cair no esquecimento. Então precisa realmente ter aquela rotina, tá? E uma das que eu coloquei aqui, que as empresas, elas... No curso que você mencionou, há uma preocupação com isso e é criado alguns mecanismos para que isso não aconteça, para que a rotina, não é, mantenha-se saudável, não é, no desenrolar dos meses, dos anos, para que não se caia no esquecimento, né? E aí se torne uma prática, né? Porque depois que se torna prática, aí já está tranquilo, porque o cérebro ele vai assimilar aquilo e aquilo passa a ser uma coisa até normal, vamos colocar assim, né? É como a gente, quando a gente vai dirigir. Nossa, que dificuldade. Olha para a marcha, não, olha para frente. Pega no volante com as duas mãos. Com o passar do tempo, o cérebro entende que aquilo é uma coisa simples e você faz aquilo no automático. Aí a pessoa fala assim, Watson, mas nessa questão de fazer no automático não é ruim? Eu falo com ele assim, o bom é você ter consciência do que você está fazendo, mas melhor você fazer no automático do que você não fazer. Porque isso pode produzir no outro um benefício muito grande. É coisa simples, você dá um bom dia, eu te amo, um abraço, um carinho, mas está fazendo no automático. Não importa. Não importa. Isso vai trazer benefício para o outro. Isso é importante, tá? E aí, uma das coisas que eu coloquei que tem dentro da empresa, e eu estou fazendo uma consultoria em uma família, e é uma das coisas que eu tenho conversado muito com a família, que eu anotei aqui, ter regras básicas de convivência, né? A gente não pode viver de qualquer forma. Porque quando a gente vive com outro, isso é dentro da organização, dentro da sala de aula da escola, a gente precisa ter regras de convivência, porque eu não posso fazer qualquer coisa. A gente diz assim, hoje a gente tem muito isso, as pessoas, eu escuto muito das pessoas, a gente precisa ter cuidado com isso. As pessoas dizem, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Não, nessa questão de eu sou livre, eu faço o que eu quero. Não, e o outro? Isso falando de organização, falando lá fora. Agora, e da família? Eu posso praticar na família aquilo que eu quero? Não, eu preciso ter umas regras de convivência. Quais são elas? Estabelecidas pela própria família. Então, eu não posso viver da maneira que eu quero.
E, inclusive, ontem, eu estava assistindo a entrevista da Neilza e achei muito interessante que ela falou assim que quando a gente entra no casamento, o casamento, a priori, é um luto de sair de solteiro para casado. Só que ela disse, muitas pessoas não fazem essa transição. E aí vai para um relacionamento e não tem essas regras de convivência e ele quer viver a vida de solteiro dentro do casamento. Ou vice-versa, ela também. Né? Às vezes a mulher também, a minha mãe fazia assim, e todo dia liga para a mãe, todo dia vai na casa da mãe, porque não processou esse luto. Então, quando a gente vive em família, quando a gente vive um relacionamento, a gente precisa ter essas regras de convivência. Para quê? Para ter boas práticas, para que a vida flua melhor e que haja mais harmonia. Então, por exemplo, eu tenho muito, e é da natureza masculina, falo com a minha esposa. Por exemplo, a minha esposa, quando ela entra no carro, às vezes ou minha filha, ela bota o pé em cima do painel. Eu fico nervoso porque está arranhando o painel. Por quê? Porque é algo que parece que a gente, o homem, ele tem um amor por aquele objeto muito grande. E ela, que bestagem isso, que não sei o quê. Só que quando eu estou dentro de casa e eu boto o pé em cima do sofá, ela fica chateada. Você está botando o pé. Aí eu falei, opa, aqui nós podemos fazer uma regra de convivência. Dentro do carro, que é importante para mim, não põe o pé no painel que arranha. Apesar do carro não ser novo. E dentro da casa, eu não ponho o pé... É o não novo que precisa ser mais zelado, né? Isso. Então, não ponha o pé em cima do sofá. Não sobe na cama quando você está andando descalço. Então, são coisas... Por quê? Porque para ela aquilo ali é importante. Para mim, certas coisas são importantes. Então, a gente cria uma regra de convivência respeitando um ao outro, para que isso não venha a trazer desarmonia. Não vou pisar mesmo, o sofá é meu. Não, nada disso. A gente precisa criar essas regras. Então, a gente criou regras, a gente precisa cumprir essas regras dentro do possível. E quando a gente não conseguir cumprir, lembrando sempre que um pode chamar o outro e conversar. Eu tenho uma filha adolescente, né? E convivência e regras para adolescente, né? Eu estou estudando um pouco sobre adolescente. Aí o autor falou assim: os adolescentes têm as amígdalas maiores, porque eles estão. Por isso eles aventuram mais, porque eles falam mais loucuras. Então a gente precisa sentar, né? Sentei com ela essa semana e falei: peraí, precisamos ter umas regras. Inclusive regras que precisam muitas vezes ser duras. Regra de convivência. Não, você não pode tomar decisões, eu falei com ela, sem que a família saiba. Certo. Então a gente estava tendo muito desse problema, porque eu marquei um encontro e você vai me levar. Mãe, mas você não me avisou antes. Então nós criamos uma regra. Qual é a regra? Primeiro consulta a família, para ver se dentro da agenda familiar cabe isso. Por quê? Porque senão a gente vai estar se desgastando. E desgasta mesmo. Mas eu já marquei, eu não posso levar, eu tenho outra atividade. Então, a esposa, a mesma coisa. Eu tenho que... o cabelo eu não sei dirigir, você precisa me levar, mas você está me falando agora. Precisa falar antes. Por quê? Até para a gente preparar psicologicamente, porque isso é importante. Tá? E aí eu coloquei outra coisa aqui que relacionada a isso, é cumprir o que você promete. Né? A Isabel Cristina, né, que também faz parte dessa live, que ela sempre dizia, o acordado não é caro. Agora, o que desgasta muito na relação dentro das organizações? As organizações têm uma preocupação muito grande com isso. E a família precisa ter uma preocupação com isso. É o quê? É a gente fazer promessas sem pensar e a gente, às vezes, não consegue cumprir essas promessas. E tanto com relação à família ou promessas que a gente faz em relação a fora da família. Porque a gente, às vezes, não quer dizer não e a gente fica prometendo coisas e aí o que acontece? A gente desgasta a família, por quê? Porque a gente já tinha um planejamento. Aí a esposa ou o marido ou um filho tem que se deslocar para fazer algo que ele prometeu sem consultar a família. Então a gente precisa ter isso. E não tem nada mais desgastante no relacionamento, dentro das organizações, e eu estou falando aqui para a família também, do que você fazer assim, eu prometo que eu vou fazer essa atividade. Deixa comigo. Essa atividade é responsabilidade minha. E eu não faço. Por quê? Porque eu não fazendo, eu vou acumular para outra pessoa. E aí você pede desculpa uma vez. Não foi por isso e tal. Beleza. Agora, se isso tornar uma constância, aí o que acontece? Você perde a credibilidade. E o desgaste na relação é muito grande.
Porque não é pelo tamanho daquilo que você deixou de fazer, mas é pela questão emocional. E eu sempre lembro disso, por exemplo, a pessoa é como uma pessoa que deve um dinheiro para você. Às vezes o valor do dinheiro não é tão importante, mas se aquela pessoa falou assim, ó, amanhã me espere que eu vou levar o dinheiro. Então, mentalmente, você se preparou para aquilo. Então, sua mente está naquilo. Quando a pessoa não cumpre, às vezes o valor, ele é pequeno, irrisório, mas vai criar em você um desgaste. Pô, aí você fala, pô, aquela pessoa me prometeu, mais uma vez, ela disse que ia fazer e não fez. Aí eu começo a ver aquela pessoa com descredibilidade. Então, isso não é legal. Então, a gente precisa, dentro dessa regra de convivência, das boas práticas também, a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente vai prometer para o parceiro ou para a família, né? Tive muitos problemas, né? E claro, a gente dentro dessa proposta que a gente está aí do upgrade matrimonial, a gente vai fazendo mudanças de hábitos na nossa vida que a gente percebe. Por quê? Porque a gente convive todos os dias. E uma coisa que eu digo para vocês, a gente tem muita dificuldade de ver certos hábitos negativos. Não sei se é negativo ou não, mas hábitos que estão interferindo, porque negativo depende do ponto de vista, mas hábitos que estão interferindo. E eu sempre digo, às vezes a gente precisa de uma força externa para fazer com que a gente entenda que a gente precisa melhorar. E uma das coisas que eu prometi sempre para minha esposa era, nas férias nós vamos viajar. E eu detesto viajar. Não gosto. E isso criou muita crise no meu relacionamento. E eu achava que eu estava com a razão. Mas a gente tinha uma regra de convivência, que é um fazer o outro feliz. Então, não me custa eu fazer a programação. E quantas vezes eu programei e não cumpri? Agora, é claro, a minha esposa falou assim, agora você mudou, mas você mudou na hora errada. Por causa da pandemia não deixei de viajar. Mas assim que passar, eu vou cumprir. Mas é algo que eu percebi que era importante para eles. E que havia uma promessa e a gente não cumpria. Então, todas as vezes que eu falava assim, esse ano eu vou, elas viravam e falavam assim, duvido. Então, eu perdi a credibilidade. E eu ficava chateado com aquilo. E trazia em mim um certo sentimento de, poxa vida, algo tão importante para mim, a minha família, e eu estou trazendo para a minha família algo que me deixa eles descrentes com relação a mim. E não é isso que eu quero. Não é assim que eu quero. Então, eu já comecei a me policiar nisso e tentando melhorar nesse sentido. Então, a gente às vezes precisa de uma força externa que nos traga à memória coisas que a gente às vezes está passando todos os dias e não está percebendo. Então, eu acho muito válido, muito importante, quando a gente põe na nossa vida a ideia de que eu quero melhorar. Porque quando eu coloco eu quero melhorar, eu vou colocar isso no meu cérebro e ele vai ficar ligado. E todas as ações que vão aparecendo, oportunidades, eu vou começando a abraçar. Por quê? Porque aquilo está, como diz na administração, no top mind, no topo da minha mente. Eu preciso colocar aquilo no topo da minha mente porque aquilo é importante. Então, o que a gente está aconselhando no relacionamento familiar que a administração pode ajudar você? É colocar isso no topo da sua mente. Eu quero viver um relacionamento muito bom com a minha família. E eu vou colocar na minha mente coisas que eu posso fazer ou estar fazendo constantemente para que isso possa melhorar. E as boas práticas, elas servem muito para melhorar o relacionamento dentro do lar. Viu? Porque se você colocar isso e você fazer a manutenção dessas boas práticas, isso é importante, fazer a manutenção, você vai ver como a harmonia vai ser grande dentro do seu lar. E a harmonia estando bem, todos os outros problemas a gente pode resolver. Porque é sempre assim. O que me dá força, por exemplo, às vezes eu agradeço demais a Deus pela minha esposa. E é interessante isso, né? Porque ela tem coisas que eu fui criado na minha criação para rejeitar aquilo. Então, quando eu casei com ela, eu entendi aquilo como fraqueza. Porque eu fui ensinado que aquilo era fraqueza. Depois eu descobri que não era. A maneira como eu estava vendo
é que estava equivocada. E aí a fraqueza que ela tinha se tornou uma força para mim. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Eu tinha muita dificuldade, e a gente já vai estar encerrando, eu tinha muita dificuldade em lidar com perdas, não de pessoas, mas de objetos. Por quê? Porque eu fui criado em uma família onde havia muita privação. Então a minha mãe, e isso é importante, mas nada é mais importante do que o outro. Nada é mais importante do que pessoas, nada, nada. Então eu estava colocando coisas acima de pessoas, porque a minha criação foi assim. Então, como eu fui criado num lar onde havia muita privação, e aí nisso a minha mãe teve sabedoria, apesar, né, de ser de tempo antigo, ela fez um planejamento, porque a gente não tinha casa, então ela fez um planejamento. Nós precisamos economizar, tirar da onde não tem para juntar, para a gente comprar uma casa. E qual foi a maneira? Uma das maneiras que ela encontrou, fazer com que os objetos da casa durassem o maior tempo possível. Então ela tinha o maior cuidado, ela limpava, e dava para nós também essa função, limpava o fogão, não deixava nem um pouquinho de gordura para não enferrujar, porque se ele tinha uma vida útil de 5 anos, ela queria fazer ele durar 30 anos. E assim com os objetos. Quando eu fui para o meu casamento, eu trouxe isso. E eu começava a valorizar os objetos mais do que as pessoas. A minha esposa já não era tanto assim. Então a gente precisou ter um equilíbrio. E ela me chamou e falou, olha só, isso que você faz é bonito. Mas qual que é mais importante? São as coisas ou as pessoas? Então eu entendi que realmente a gente precisa cuidar dos objetos. Precisa mesmo. Principalmente numa era que nós estamos passando de dificuldade. Quanto mais eles durarem, melhor para a gente. Mas se um objeto é destruído, não é para ficar o mês todo chorando por aquilo. Eu chorava mesmo. Quando uma coisa quebrava, meu Deus, quebrou. Por quê? Porque na minha mente, aquilo tinha que durar 10 anos. E durou 9. E eu ficava chorando por aquilo. Ela falou assim, você está ficando deprimido, triste, por um objeto? Qual é mais importante? São as pessoas. Então, a gente fez esse equilíbrio. Então, muitas vezes, algo que tem no outro, que você pensa que é fraqueza, pode ajudar você na sua transformação. Agora, para que a gente precisa fazer? Essa dica que eu estou dizendo para vocês. Regra de convivência e cumprir as promessas. Prometi, vou cumprir. Se não cumprir, posso falhar uma vez, mas não posso tornar aquilo como rotina. Às vezes, a gente falou sobre o 5S e às vezes isso se torna uma rotina, porque colocar um objeto fora do lugar não é problemático. Ah, mas esse objeto não era para estar aqui. Não tem problema ele estar ali. Agora, ele não pode se tornar uma rotina, ele ficar ali. O lugar dele não é ali. Ele pode ficar por um tempo. Mas a gente vai colocar ele no lugar certo. Agora, eu me acostumar com aquilo? Não. Não se acostume. Viu? Por isso, o nosso curso, Upgrade Matrimonial, Vencendo as Rotinas Nocivas. Por quê? Porque a gente se acostuma. Um objeto é colocado no meio que está interferindo no relacionamento. A gente falou assim, mas isso aqui é provisório. Quando a gente vê, anos aquele objeto está ali. É para estar ali? Não. E por que ele está ali? Porque você se acostumou a passar por trás dele, passar por cima dele, pular ele, e era muito mais fácil você tirá-lo dali. Mas você está passando pelo cantinho, né? Então, mude de caminho. Troque de lugar. Então, a administração nos dá essa percepção. E dentro da família a gente pode usar essa ferramenta para ter essa percepção, para transformar os nossos hábitos e termos boas, a gente está falando de boas práticas. E essas práticas que eu estou dizendo, às vezes você fala assim, mas para mim não é boa. É boas práticas para a família. De repente você fala assim, essa para mim não. Mas eu posso sentar com minha família e falar assim, o que eu entendo por boas práticas é a gente acordar e dar bom dia um para o outro. Bom dia! Né? Esse dia minha filha estava falando, papai, você fala tão pouco que me ama, porque é natural que muitas vezes está na cabeça da gente, que a gente faz tanta coisa para o filho, que a gente sabe que a gente ama ele, mas ele sabe. O importante é só eu. Também o importante não é o outro. As organizações sempre falam isso. O importante não é o que você pensa, é que a equipe pensa. Então, ontem eu estava tendo sobre gestão do conhecimento, e uma das grandes dificuldades das organizações, que estava falando lá na aula, é que as informações são transformadas em dados, mas demora para chegar nos colaboradores. A empresa sabe,
O diretor sabe, mas os colaboradores não sabem. Por quê? Porque demorou de chegar lá. Adianta a gestão saber, é o que o cara estava falando, adianta a direção da empresa saber e os colaboradores não? Então não retém informação, ela tem que fluir rápido. A mesma coisa. Se você tem as informações que você pode melhorar a sua família, não retenha. Faça com que ela flua o mais rápido possível. E boas práticas são assim. Então, defina na sua família quais são as boas práticas. E faça com que ela se torne rotina. Eu te amo. Bom dia. Você está bonita hoje. Nossa, que almoço gostoso. Nossa, minha filha, você arrumou a cama muito bem. Obrigado por fazer isso. São coisas que você vai praticando e você vai ver como isso cria harmonia. Por exemplo, ontem, e aí encerrando mesmo, ontem eu cometi uma gafe muito grande com a minha esposa. Terrível. Porque tem coisas que eu fui criado que é difícil você mudar. Mas o conflito que eu tive, eu falei assim, e ela vai ficar uma semana com raiva de mim. Ela ficou mais ou menos 30 minutos. Por quê? Porque o relacionamento que a gente está construindo agora através do programa Upgrade Matrimonial, ele cria um ambiente que não tem espaço para você ficar com raiva do outro. Você pode ficar no momento que nós somos humanos. Nós somos seres humanos e não tem jeito. Naquele momento ela ficou chateada. E eu percebi que eu estava errado. Mas se fosse tempos atrás, ela ia ficar mais ou menos uma semana só falando comigo, porque as mulheres são. Mas ela ficou 30 minutos, depois ela ficou bem de novo comigo. Eu fiquei surpreendido com aquilo. Por quê? Porque a gente estamos criando, através desse curso, um ambiente tão propício que a raiva não tem espaço para crescer. Eu fiquei emocionado ontem. A raiva não... E ela tinha razão para ficar com raiva, viu, gente? Estou dizendo aqui, ela tinha muita razão. Eu cometi uma falha, meu Deus. Mas eu falei assim, nossa, e eu fiquei, ó, pianinho, porque realmente ela chegou e falou, bonito que você fez. Eu estava lá precisando e você... Eu falei, ih, rapaz, ela tá certa. E ela vai ficar com raiva e eu vou ficar calado, porque quando eu falo... Mas depois, 30 minutos depois, a gente estava na convivência maravilhosa que a gente está tendo dentro do nosso lar. Mas por que isso? Porque já foi construído o ambiente. A gente está construindo. E quando o ambiente está propício para aquilo, não tem como as coisas crescerem. Ele vai bater na harmonia e é como a redoma. A redoma da harmonia, ela vai cercar aquilo. Então, vai crescer. Ela bateu na redoma, harmonia. Né? Tive também, né, com a minha filha algo, sentei com ela, a priori eu fiquei desesperado, mas minha esposa falou, calma, nós estamos criando um ambiente e nós temos como resolver isso. E outra coisa, e esse problema que foi direcionado por outra pessoa, olha que coisa fantástica. Outra pessoa que percebe, por isso que a gente precisa estar nessa harmonia. Uma pessoa percebe, fala para mim, em vez de eu ficar com raiva da pessoa, o que eu faço? Agradeço a ela. Porque ela está vendo coisas que eu não estou percebendo. E isso faz uma grande diferença. Então, era um problema que parecia muito grande. E a priori era grande. Mas o ambiente que foi construído, a harmonia, a redoma da harmonia, fez com que a gente conseguisse lidar com isso de forma... Estamos lidando. Porque é um processo que muitas vezes tem problemas, pessoal, que não vai ser resolvido da noite para o dia. Porque às vezes vem de muito tempo, ou de muita coisa. Mas eles podem ser feitos com as boas práticas, tá bom? Então a dica que a gente dá é isso aí, tá bom? E aí novamente eu digo para vocês, e aí eu estou falando de novo por experiência, pessoal. A transformação que um curso como o Upgrade Matrimonial faz na vida da gente, não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Porque se eu pudesse externar, né, tem um versículo na Bíblia, um salmo que Davi, ele entende que Deus livra ele de uma situação, aí a Bíblia diz que no Salmo ele volta dançando e cantando, falando para as pessoas daquela alegria que ele estava sentindo. Só que ele não conseguia expressar a alegria toda. Ele não tinha. Aí ele pegou e falou assim, olhai e vede que o Senhor é bom, experimentai e sejam bem-aventurados. Ele falou assim, olha, não tem como vocês entenderem a minha felicidade se vocês não experimentarem. Não tem como. Não tem como. Eu estou dizendo para vocês que eu estou feliz, mas vocês não vão entender. Querem entender? Experimente. E eu quero dizer para vocês a mesma coisa. Vocês querem entender a felicidade que está acontecendo? E sempre colocando para vocês.
não é perfeição. Não é. Tá? Estamos em um processo contínuo, sabe? Sempre há espaço para crescimento. Mas o tanto que trouxe de harmonia e felicidade para o meu lar, e eu posso falar isso para vocês, só tem uma maneira de vocês saberem melhor. É vocês experimentarem. Como faça isso? Eu aconselho a você, principalmente nessa pandemia. Compre o curso. Em algum lugar aqui vai estar a descrição. Clique lá. Invista na sua família. Compre esse curso e você vai ver como a sua vida vai ser transformada. Gente, não tem coisa melhor do que viver em harmonia, não. Principalmente agora, que a gente está ficando dentro de casa. Eu estou trabalhando um dia assim, fora, e um dia assim dentro de casa. Minha esposa está trabalhando de casa. Minha filha está estudando dentro de casa. Se a gente não estiver preparado, se a gente não estiver em harmonia, realmente não é fácil, não. Não é fácil, não. Toda hora para lá e para cá se encontrando. E a gente sabe disso. Relacionamentos se desgastam. É muito mais fácil, falei aqui a semana passada, às vezes a gente conviver com um de fora do que um de dentro. Porque o de fora é um visitante. A gente não sabe o defeito dele. Mas o que está com a gente todos os dias, então a gente está naquilo. Então a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Então, qual é o conselho que eu dou para vocês? Querem experimentar uma vida melhor? Querem ter uma vida mais feliz? Quer ter uma vida que eu estou garantindo para vocês que eu estou tendo? E eu sempre digo, ligue para minha esposa, pergunte para ela, pergunte para minha filha, veja como a harmonia está fluindo no nosso lar, quanto houve de transformação. 20 anos de casado. Falei para minha esposa, ligue para ela e pergunte, falei para ela essa semana, nunca vivemos tão bem quanto agora. Menos dinheiro, mais preocupação por causa da pandemia e mais felicidade. Por quê? Porque houve uma transformação em mim, uma transformação nela. Ela não esperou que eu mudasse. Eu não esperei que ela mudasse. E como eu vou saber disso, Adson? Como eu vou sistematizar isso? O curso. Entre lá, compre o curso, faça o que está lá e você vai ver como você vai mudar. Tá bom? Então essa é a dica que a gente quer dar para vocês aqui e a gente espera que você compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Muita gente precisa assistir isso aqui para que eles possam transformar as suas vidas. E você vai estar ajudando muita gente se você curtir e compartilhar. Porque como eu disse para vocês, eu estava lendo a pesquisa, gente, é que eu perdi os dados agora na cabeça, não estou lembrando. Gente, mas me parece que é de 40% a 45% de violência dentro da família aumentou por causa da pandemia. Então você quer ajudar as famílias? Compartilhe esse vídeo. Curta esse vídeo. Mande para famílias que você sabe que precisa assistir esse vídeo. Tá bom, pessoal? Então, é isso que a gente está fazendo. O Instituto Psicalmo está com essa proposta. Várias outras. Mas básico que tem a ver comigo é a questão de família. E a gente está trabalhando muito isso. Ontem eu assisti a Neilza falando. Gente, são coisas que vão melhorar demais a sua vida, né? Ela falou sobre aquele negócio de luto. Nossa, fiquei encantado, porque eu imaginava luto só perder pessoas. E ela me falou, eu falei, realmente, o luto, alguns lutos eu não tive, preciso ter. Então, a gente precisa aprender muitas coisas. E às vezes a gente está, como diz o outro, enxergando, mas a gente compra um curso como esse, assiste umas lives como essa, e aí a gente vê que lentes são colocadas em nossos olhos e a gente consegue enxergar de forma muito melhor, com muito mais clareza e com muito mais facilidade. A gente vai ver a vida muito melhor. Isso é bom? Maravilhoso. Tá bom? Então essa é a dica que eu dou para vocês, tá bom? E até quinta-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente. E aí, se vocês quiserem, algumas pessoas até mandou pergunta para mim, eu até respondi no TikTok, estou perguntando assim, Watson, o diagnóstico é importante para a família? Eu respondi lá. Eu estou ainda engateando lá naquele sistema, porque ele é descontraído e eu quero de forma descontraída, eu falei para meus alunos, de forma descontraída, ensinar algumas verdades para as pessoas. Porque às vezes a pessoa, eu falo de uma forma séria, às vezes a pessoa não vai assistir, mas aí a gente fala de forma meio engraçada. E as pessoas, isso é importante. Tá bom, pessoal? Então, nos siga lá, viu? Então, bom dia para vocês. Muito obrigado por estar nos acompanhando aqui. E clique em curtir e compartilhar. A gente agradece demais. Muito bem, doutor Watson. Muito bom. Foi bom. A gente aprendeu muita coisa. Semana que vem a gente tem mais. O local que você está bem iluminado. Está 10% melhor. Né? Então, graças a Deus, a gente está melhorando. A gente torce para que Deus continue abençoando você, sua casa,
e abençoando todos aqueles que assistem e que hão de assistir, não é? Isso que nós acabamos de viver aqui nessa nossa conversa, tá bom? E, como falou o Watson, o link para o curso está na descrição deste programa, tá bom? Watson, um abraço. Valeu, bom dia. Valeu.